A educação nunca foi algo fundamental no Brasil. Talvez nenhuma frase explique tão bem o Brasil e talvez nenhuma frase explique tão bem o homem que disse isso. Hoje eu vou falar sobre racismo, desigualdade, educação, capitalismo, elite brasileira e sobre um cara que dedicou a vida inteira tentando entender por que o Brasil funciona do jeito que funciona. Sociólogo, professor, escritor, deputado e um dos intelectuais mais importantes da história brasileira, Florestan Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode Isso, Sociedade. Talvez uma das coisas mais importantes para entender o Florestan Fernandes seja entender de onde ele veio, porque ele não nasceu dentro da elite intelectual brasileira. Muito pelo contrário, o Florestan cresceu em uma realidade de pobreza extrema. A mãe dele trabalhava como empregada doméstica e praticamente sustentava tudo sozinha, e desde muito novo ele precisou trabalhar para ajudar em casa. Ele foi engraxate, ajudante, entregador e garçom. Então quando o Florestan fala sobre desigualdade social, ele não está observando isso de longe, como alguém que só estudou o assunto nos livros. Ele viveu isso na prática, e isso marcou profundamente a forma como ele enxergava o Brasil, porque crescer na pobreza faz a pessoa perceber cedo como a sociedade funciona. O Florestan ajudou literalmente a mudar a sociologia no Brasil, porque ele defendia uma sociologia mais científica, mais rigorosa, baseada em pesquisa e baseada em análise histórica. Ele não queria só opinar sobre o Brasil, ele queria entender profundamente a desigualdade, o capitalismo brasileiro, a formação da elite, o racismo e a exclusão social. Uma das partes mais importantes da obra dele seja a discussão sobre o racismo, porque durante muito tempo o Brasil vendeu a ideia de que aqui existia uma democracia racial, ou seja, como o Brasil teve muita miscigenação, muita gente começou a acreditar que o país seria menos racista. Essa ideia ficou muito famosa principalmente por causa de Gilberto Freire e do livro Casa Grande e Senzala. Só que o Florestan começou a questionar isso, porque ele percebeu uma coisa: mistura racial não significa igualdade racial, e aí ele praticamente desmonta o mito da democracia racial. Tem uma frase muito famosa dele que resume isso perfeitamente. O brasileiro tem preconceito de ter preconceito. E o que ele queria dizer com isso? Que no Brasil, o racismo muitas vezes funciona de forma escondida. As pessoas dizem, não sou racista, mas a desigualdade continua no trabalho, na educação, na política, na renda e nos espaços de poder. E uma das críticas mais fortes dele era sobre o pós-escravidão, porque para ele a abolição liberou juridicamente a população negra, mas abandonou socialmente. Ou seja, não houve uma inclusão econômica, tipo um acesso à educação melhor, uma distribuição de terras e uma igualdade de oportunidades. Então o racismo continua existindo, só que em formas diferentes. E talvez uma das análises mais pesadas feitas pelo Florestan Fernandes seja justamente na forma como ele enxergava a elite brasileira. Porque para ele o Brasil mudou, mas mudou sem realmente romper com as desigualdades históricas. E isso aparece principalmente no livro A Revolução Burguesa no Brasil. Nessa obra, o Florestan analisa como o capitalismo brasileiro se desenvolveu de um jeito muito específico. O Brasil, ele industrializou, ele cresceu economicamente, urbanizou, modernizou cidades e criou grandes empresas, mas sem democratizar profundamente a sociedade. Ou seja, a modernização aconteceu, mas os privilégios continuaram concentrados nas mãos das elites. E aí que aparece uma ideia muito importante na obra dele, a chamada revolução dentro da ordem. Basicamente, o Florestan dizia que a elite brasileira fazia mudanças controladas, mudava o suficiente para a economia continuar crescendo, mas sem alterar profundamente a concentração de renda, os privilégios históricos e as estruturas de poder. Então o país parecia moderno, mas continuava extremamente desigual. E isso ajuda a entender uma coisa muito forte sobre o pensamento dele. Ele acreditava que o problema do Brasil não era a falta de modernização, era o fato de que a modernização brasileira aconteceu sem inclusão social real. Para ele, a elite brasileira historicamente teve medo de democratizar o país de verdade. E aí chega a ditadura militar. E é muito simbólico perceber como governos autoritários quase sempre enxergam professores, artistas e intelectuais como ameaça, porque o Florestan defendia exatamente aquilo que as ditaduras odeiam: o pensamento crítico, o debate, a educação democrática e a participação popular. E durante o regime militar, ele foi perseguido politicamente e acabou sendo afastado da USP, a Universidade de São Paulo. Basicamente, o Estado decidiu que um dos maiores sociólogos do país era perigoso, e isso mostra o peso das ideias dele, porque o Florestan não fazia uma sociologia neutra ou distante da realidade. Ele estudava o poder, a exploração e a dominação social. Então, naturalmente, ele incomodava muita gente. Depois de ser afastado da universidade, ele vai pro exílio e passa um período dando aulas fora do Brasil. E talvez por isso faça tanto sentido o fato de que mais tarde, quando ele voltasse para o Brasil, ele entrasse oficialmente na política. O Florestan, ele vira um deputado federal pelo PT durante o processo de redemocratização do Brasil. Isso é importante porque mostra uma mudança muito interessante na trajetória dele. No começo da vida, ele acreditava principalmente na universidade como espaço de transformação. Mas com o tempo, ele percebe que entender a sociedade não basta. Também é preciso disputar politicamente os rumos dela. Então ele começa a participar mais diretamente das discussões sobre educação, democracia, direitos sociais, desigualdade e a participação popular. E mesmo na política, ele continua sendo extremamente professor. O discurso dele tinha muito conteúdo sociológico, histórico e crítico. Ele defendia uma democracia mais profunda, não apenas votar de 4 em 4 anos, mas uma democracia com educação, igualdade, acesso real a direitos e participação popular de verdade. E talvez nenhuma frase seja tão famosa quanto a que eu falei no começo: a educação nunca foi algo fundamental no Brasil. E sinceramente, é uma frase que continua assustadoramente atual, porque o Florestan acreditava que a elite brasileira historicamente nunca quis democratizar completamente a educação. Para ele, manter a educação limitada também era uma forma de manter privilégios sociais. E isso conecta praticamente com tudo que ele estudou: o racismo, a exclusão e a concentração de poder. Porque sem educação crítica, fica muito mais difícil transformar a sociedade.
O Florestan defendia uma educação pública forte, acessível, crítica e capaz de formar cidadãos conscientes. E talvez seja exatamente por isso que as ideias dele continuam tão atuais até hoje. Florestan Fernandes passou a vida inteira tentando entender o Brasil. E talvez o mais impressionante seja justamente isso. Ele saiu da pobreza extrema e se tornou um dos intelectuais mais importantes da história do Brasil, sem nunca esquecer de onde veio. Ele estudou o capitalismo, a educação, a elite, a democracia, a desigualdade e o racismo. E em praticamente todos esses temas, as análises dele continuam fazendo sentido décadas depois. Porque muitos dos problemas que ele denunciava ainda existem. Talvez seja por isso que estudar Florestan Fernandes hoje não seja apenas estudar a história da sociologia, é estudar a história do próprio país. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado e entendido o conteúdo, e esse foi mais um episódio de Pode Isso, Sociedade. Te vejo na próxima e fui!